Olá, amigos do canal Retorno da Glória. Que a graça de Jesus, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito esteja sobre cada um de vocês. Bom, ultimamente temos escutado muito a respeito do decreto dominical, pois vemos como Roma, juntamente com vários órgãos de renome mundial, estão unidos na questão climática a fim de estabelecerem o domingo como um dia de descanso para a natureza. E sabemos que no mês de novembro haverá a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, que também é conhecida como COP26, ou seja, a 26ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas, a qual será realizada na Escócia entre os dias 1 e 12. Contudo, nesse dia 5 de setembro de 2021, haverá no Reino Unido o primeiro domingo verde em prol do clima. E Roma tem convocado todas as igrejas para apoiarem, fortalecerem e participarem dessa iniciativa, de modo que desde agora as igrejas também estarão clamando pela justiça climática, a qual, por fim, colocará o domingo como uma espécie de protagonista nas questões relacionadas ao combate contra o aquecimento global e coisas do gênero. E embora agora o assunto principal está sendo a questão climática, há pouco tempo, no auge da pandemia, muito se falou a respeito das medidas que após a pandemia deverão ser tomadas para que uma nova ordem mundial seja introduzida a fim de preparar o mundo para, unidos, enfrentarem ou impedirem novas crises que ainda sobrevirão a este planeta. Amigos, embora as Sagradas Escrituras não forneçam todos os detalhes a respeito de como ocorrerá uma nova ordem mundial e como será aplicado um decreto dominical a nível mundial, em Apocalipse, no capítulo 13, temos em linguagem profética as bases para entendermos que a nova ordem mundial e o decreto dominical não são uma teoria da conspiração, mas sim uma verdadeira conspiração por parte de Satanás, seus anjos e os seus aliados humanos. E embora hoje alguns que professam a fé adventista estão desacreditando que isso ocorrerá de verdade, esses dois eventos proféticos não são condicionais, mas eles ocorrerão mais cedo ou mais tarde, pois Deus permitirá que Satanás coloque em andamento o plano do decreto dominical e também da nova ordem mundial para ficar claro de qual lado os seres humanos estarão, para ficar claro diante do universo qual é o caráter de Deus e qual é o caráter de Satanás, e para ficar claro que sem a boa, santa e justa lei de Deus não pode existir ordem, mas sim somente o caos. Mas agora eu faço uma pergunta aos meus irmãos. Mesmo com todo esse cenário preparado para o decreto dominical, existe alguma possibilidade do decreto não sair agora em nossos dias? Está escrito. Sabe, com certeza, que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Gênesis 15, versículo 13. Veja, Deus informou a Abraão que a sua descendência passaria 400 anos escravizada em terra alheia. Mas em Êxodo 12, versículo 40, está escrito o seguinte: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Bom, alguns dizem que, na verdade, Deus não estava estabelecendo que seria 400 anos redondos de escravidão, mas que ele apenas estava dando um número aproximado. Contudo, meus amigos, vemos que na profecia relativa ao cativeiro de 70 anos, o qual os hebreus passariam na Babilônia, a primeira leva de israelitas pôde sair daquele local até mesmo que o tempo se cumprisse. Então, qual a diferença entre o cativeiro no Egito e o cativeiro na Babilônia? Porque no tempo de Moisés, o povo aparentemente passou mais tempo do que o esperado como escravos, e porque o povo no tempo do profeta Daniel começou a sair do cativeiro mesmo antes do término dos 70 anos. Veja, em Êxodo, no capítulo 3, versículo 7, o Senhor disse a Moisés que ele desceu para livrar o seu povo porque tinha escutado o seu clamor.
E em Daniel capítulo 9, ao entender o profeta que os 70 anos da profecia estavam chegando ao fim, ele se aplicou em orar e confessar os pecados do seu povo. Amigos, embora Deus havia profetizado tanto os 400 anos como os 70 anos de escravidão, o clamor, a oração, a súplica foram determinantes em abreviar a ação de Deus ou refrear a mesma. Pois, embora Deus seja onisciente, conhecendo os tempos e determinando os períodos, ele não pôde abreviar o seu livramento do cativeiro egípcio, pois os hebreus ainda não estavam preparados para saírem de lá. Então, Deus aguardou até que eles clamassem. E no cativeiro de Babilônia, a oração de Daniel demonstrava que o espírito, pelo menos de uma parte do povo hebreu, era semelhante ao dele. De maneira que o Senhor pôde abreviar o início da volta dos israelitas para a sua terra. Está escrito? Então, o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive pelos séculos dos séculos, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe, já não haverá mais demora. Apocalipse 10, versículos 5 e 6. Bom, o contexto desses dois versículos de Apocalipse falam sobre o livro do profeta Daniel. E mais especificamente falam da profecia das 2.300 tardes e manhãs. E quando o anjo, que na verdade é o próprio Senhor Jesus Cristo, diz para o profeta João que não haverá mais demora, ou não haverá mais tempo, ele está apontando para a profecia das 2.300 tardes e manhãs, a qual se completou em 1844. Portanto, meus amigos, desde o fim das 2.300 tardes e manhãs não há mais tempo profético, mas estamos vivendo nos últimos instantes, nos instantes finais da história deste mundo. E embora uma parte do nosso povo tenha se tornado abertamente, ou de maneira camuflada, descrentes no espírito de profecia, os testemunhos que Deus deixou para o seu povo deixam extremamente claro que logo após 1844 Jesus poderia ter retornado. Diz o Espírito de Profecia. Houvessem os adventistas, depois da grande decepção de 1844, ficado firmes na fé e seguido avante em união no caminho aberto pela providência de Deus, recebendo a mensagem do terceiro anjo e proclamando-a ao mundo no poder do Espírito Santo, haveriam visto a salvação de Deus. O Senhor haveria cooperado poderosamente com seus esforços. A obra se haveria completado e Cristo haveria vindo antes disso para receber seu povo, para lhes dar o galardão. Mensagens Escolhidas, volume 1, páginas 67 e 68. Veja, embora naquela época não houvesse nenhuma encíclica Laudato Si, nem houvesse qualquer iniciativa para se implementar o Domingo Verde, se o povo remanescente tivesse permanecido firme, de alguma forma viria um decreto dominical. Mas porque o povo não estava preparado, nem veio o decreto, nem veio a chuva serôdia, nem veio a volta de Jesus. E se somos estudantes do Espírito de Profecia, meus irmãos, também sabemos que na conferência de 1888, as primeiras gotas da chuva serôdia já estavam caindo. E também sabemos que naquela época um decreto dominical a nível nacional estava para ser aprovado no Congresso norte-americano, mas pelo fato do povo do advento também não estar preparado, Deus impediu que o decreto fosse passado e a chuva serôdia não pôde ser derramada em toda a sua plenitude. Amigos, quando estudamos a Bíblia em conexão com o Espírito de Profecia, fica evidente que Jesus poderia abreviar, como também atrasar a sua vinda, dependendo da situação espiritual do seu povo. Bom, quando estudamos a palavra de Deus, vemos que, mesmo sendo longânimo, haviam momentos em que a paciência de Deus se esgotava e então ele enviava o seu juízo sobre os gentios ou sobre os israelitas quando esses desviavam do reto caminho e insistiam em sua rebelião. Irmãos, em algum momento a tolerância de Deus para com o pecado também vai se esgotar.
Mas enquanto isso não ocorre, o Senhor continua retardando a sua vinda por causa do preparo do seu próprio povo. Não há dúvidas de que por 2 vezes Deus chamou os remanescentes para atravessarem o Jordão espiritual, mas a sua igreja não mostrou real interesse em entrar na Canaã celestial. Também não há dúvidas de que agora, mais uma vez, Deus está chamando o seu povo para passar pelo Jordão espiritual, pois mais uma vez o cenário para o decreto dominical está formado. Contudo, meus amigos, eu tenho visto que estamos muito interessados com o decreto dominical em si, mas tenho percebido que, em contrapartida, não estamos dando 1/10 da nossa atenção para o batismo do Espírito Santo em comparação com a atenção que estamos dando para o decreto dominical e o Domingo Verde. Amigos, as coisas que estão acontecendo com relação ao decreto tão somente devem chamar a nossa atenção para a santificação e a necessidade urgente do batismo do Espírito Santo. Pois se não dermos 10 vezes mais atenção para a preparação espiritual do que para o decreto dominical em si, talvez Deus retarde a sua vinda por mais tempo. E mesmo que realmente tenha chegado a hora e realmente o decreto dominical sairá dessa vez, se o nosso supremo interesse não estiver no batismo do Espírito Santo, então certamente não subiremos ao céu, mas desceremos ao lago de fogo juntamente com Satanás, seus anjos e os ímpios. Então, meus amigos, que a partir de hoje reflitamos profundamente em nossa vida espiritual, a fim de sabermos se estamos nos preparando para abreviar a volta de Cristo ou para prolongar o nosso tempo nessa terra. Bom, nós ficamos por aqui. E caso você queira auxiliar este ministério a alcançar mais almas para Cristo, então lembre-se de apresentar este canal a Deus em suas orações diárias. E se você deseja auxiliar financeiramente esse canal, a fim de que essa obra permaneça sendo feita em tempo integral, então logo abaixo, na descrição desse vídeo, estão os dados para você poder fazer a sua doação, ok? Então, um forte abraço para todos vocês e até a próxima.